Muitas vezes, quando falamos de grandes atuações, pensamos em performances chamativas, personagens que gritam, choram de forma explosiva ou passam por transformações físicas radicais. Esses papéis vistosos costumam atrair a atenção do público e da mídia, e não é incomum vê-los sendo celebrados até mesmo em premiações. Em contrapartida, as atuações contidas e sutis, cheias de pequenos gestos e microexpressões, frequentemente passam despercebidas. Vivemos em um ambiente midiático que tende a dar mais espaço às performances grandes e barulhentas, ofuscando a apreciação da quietude expressiva. No entanto, alguns dos momentos mais poderosos do cinema acontecem nesses sussurros interpretativos. Nos olhares fugazes, nos sorrisos tensos, nas posturas corporais que gritam em silêncio. Não se trata de desmerecer as atuações extravagantes, mas de lançar um olhar atento às nuances que atores brilhantes trazem em cena e fazem com que, de repente, um personagem esteja vivo através dele. Eu quero explorar aqui com vocês, através dos melhores exemplos do cinema recente, como esses detalhes minúsculos podem tornar uma performance impactante e repleta de subtexto. No thriller satírico Corra, de Jordan Peele, o ator Daniel Kaluuya entrega uma aula de sutileza interpretativa no papel de Chris. Diferentemente de muitos protagonistas de terror que externalizam suas emoções de forma exagerada, Kaluuya opta por uma abordagem contida e genuína, alinhada com a experiência de um homem negro navegando microagressões em um ambiente hostil. Desde o início, Chris demonstra um desconforto silencioso na casa da família e de sua namorada branca. Notamos seu sorriso educado e a postura levemente tensa diante dos comentários inapropriados que ele ouve, mas ele raramente verbaliza qualquer indignação. Essa escolha de jogar para dentro faz com que o público sinta o desconforto que Chris carrega, sem que ele precise dizer. Podemos sentir a melancolia que se aprofunda conforme a viagem de fim de semana se transforma em um pesadelo, mesmo sem discursos explícitos sobre o seu passado traumático, a morte da mãe ou sobre o racismo presente. Percebemos essas camadas no jeito resignado e cansado com que Chris interage com o mundo. A cena mais icônica e reveladora do poder sutil de Kaluuya é a sequência de hipnose. Aqui, a câmera fecha no rosto de Kaluuya e o ator realiza uma façanha de microexpressões. Pavor, tristeza e resignação passam por seus olhos praticamente ao mesmo tempo. No começo da conversa, enquanto Missy insiste em perguntar sobre a mãe de Chris, Kaluuya adota uma expressão de curiosidade desconfortável. Suas sobrancelhas, erguidas levemente em um meio sorriso incrédulo, indicam que Chris sabe que algo está fora do normal, embora tente manter a compostura. Esse detalhe sutil no rosto do ator comunica ao espectador a desconfiança interna de Chris sem que ele precise externar isso a Missy. Enquanto a situação piora e Chris percebe que não consegue mais se mover, o pânico dele continua contido. O corpo permanece imóvel na poltrona, mas podemos ver a tensão inundando cada músculo facial, os olhos se enchendo de lágrimas enquanto ele luta internamente. Em vez de gritar ou espernear, ele não pode, ele está paralisado. Kaluuya transmite o terror absoluto através de um rosto congelado, em choque, em uma lágrima solitária escorrendo. Um momento emocionalmente muito forte que Jordan Peele revelou ter sido reproduzido com precisão em cada tomada. Essa lágrima, no tempo exato, repetida em múltiplos takes, demonstra um nível de controle e precisão emocional que Kaluuya trouxe à performance. O efeito dessa atuação sutil em Corra é uma conexão imediata e profunda do público com Chris. Nós sentimos sua vulnerabilidade porque Kaluuya apresenta de forma realista e comedida, como alguém que morde os lábios e engole sapos para sobreviver às situações cotidianas de racismo. Essa naturalidade torna a experiência de terror muito mais imersiva. Em vez de um herói caricatural, vemos um indivíduo autêntico, lidando com medo e trauma de modo reconhecível. Os pequenos sinais, um maxilar travado, um olhar perdido, funcionam como indicadores subconscientes para o espectador, pistas do que ele está sentindo por dentro. Com isso, Jordan Peele carrega a cena de hipnose e todo o filme de subtexto social. Enquanto vemos Chris imóvel e calado, entendemos todas as camadas de opressão e dor que emergem daquele momento. Kaluuya utiliza o corpo para transmitir algo não dito sobre o seu personagem. Por exemplo, na cena da festa, ele circula pelos convidados com um sorriso educado e um olhar vigilante. Nós percebemos a tensão por trás da cordialidade. Esses detalhes ampliam a mensagem do filme sobre o racismo estrutural sem necessidade de exposição direta. Em suma, Daniel Kaluuya prova que, na atuação, menos pode ser mais. Ao conter a emoção, em vez de extravasá-la, ele amplifica o horror e a empatia que sentimos em Corra, nos guiando a um nível de compreensão mais visceral do personagem e do subtexto da história.
Em Chamas é um filme recente do diretor Lee Chang-dong. Nele, Steven Yeun interpreta Ben, um jovem rico e enigmático. Yeun, conhecido anteriormente por papéis carismáticos, aqui oferece uma atuação minimalista e inquietante. Em vez de gestos amplos, Ben se comunica por meio de pequenos sinais, um leve sorriso, um bocejo indiferente, um olhar vazio. Essas ações cotidianas e executadas de forma calibrada constroem uma aura de mistério e ameaça ao redor do personagem. Como apontou a Film Comment, a performance de Yeun é centrada para manter a ambiguidade hipnótica do filme, comunicando-se principalmente através de gestos minuciosos e calculados. Um exemplo marcante ocorre na cena em que Ben recebe os protagonistas Jong-soo e Amy Mi em seu apartamento e prepara uma refeição. Enquanto cozinha o macarrão, Ben mantém seu característico sorriso impassível. Yeun frequentemente exibe um sorriso malicioso que aqui parece amigável na superfície, mas carrega uma sugestão sutil de algo sinistro. Esse contraste, a hospitalidade polida de Ben contra a vibração incômoda que sentimos por trás daquele sorriso, gera uma sensação poderosa sem que uma palavra seja dita. O espectador percebe que há algo estranho que não se pode explicar no jeito de Ben, mesmo que ele não faça nada explicitamente mal. Yeun confia em microexpressões, um arqueamento quase imperceptível de sobrancelha, um sorriso abafado que esfria a espinha para nos deixar inquietos quanto às intenções de seu personagem. O impacto disso na experiência do espectador é a criação de um subtexto rico em suspense. Cada vez que Ben aparece, ficamos atentos aos menores indícios de seu comportamento, tentando decifrar se ele é confiável ou perigoso. O autor nunca entrega de bandeja quem Ben realmente é. Ao invés de diálogos expositivos ou explosões emocionais para mostrar sua psicologia, tudo está no subentendimento, o modo relaxado demais como ele se porta, sua falta de reação diante de situações que deixariam outros aflitos, ou comentários casuais que soam ligeiramente fora do tom. Essa contenção interpretativa faz de Ben um personagem frustrantemente enigmático e hipnotizante ao mesmo tempo. Nós sentimos algo estranhamente diferente nele toda vez que um está em cena. No terror folclórico Midsommar de 2019, de Ari Aster, a atriz Florence Pugh oferece uma performance que combina explosões emocionais em momentos chaves com um retrato majoritariamente sutil de dor e vulnerabilidade. Pugh interpreta Dani, uma jovem lidando com um luto traumático enquanto tenta não desmoronar diante dos outros. Diferentemente de suas personagens autoconfidentes em outros filmes, aqui Pugh encarna uma mulher introvertida e retraída que esconde seus sentimentos para não ser vista como um fato. Logo no início da primeira cena de Dani, percebemos sua ansiedade contida ao deixar um recado de voz para o seu namorado. Sua voz treme só um pouco, ela morde os lábios e pede desculpas constantemente, esforçando-se ao máximo para soar bem. A câmera nos mostra de perto o rosto de Pugh e cada microexpressão conta uma história. O olhar perdido, indicando um medo de incomodar, o sorriso forçado tentando mascarar o desespero e a maneira como ela se encolhe dentro do próprio casaco, abraçando a si mesmo numa linguagem corporal de alguém tentando desaparecer. Antes mesmo de qualquer diálogo explicar, essas pistas sutis já revelam o estado emocional frágil de Dani e a sua tendência de suprimir a dor para poupar os outros. Ao longo do filme, essa dinâmica continua. Depois de uma cena de luto devastadoramente barulhenta após descobrir a morte de sua família, vemos ela se fechar. Nas cenas seguintes, Dani está pálida, olhos inchados, mas tenta manter a compostura. Ela frequentemente aparece à beira das lágrimas, com o queixo tenso e o olhar distante, porém reprime qualquer colapso emocional em público. Essa máscara de normalidade que Pugh coloca em Dani é deliberadamente transparente para nós. Embora os outros personagens talvez não notem, o espectador consegue enxergar nas pequenas variações de expressão que Dani continua em profunda agonia interna. Em vários momentos na comunidade sueca, por exemplo, enquanto seus amigos reagem com curiosidade ou empolgação às tradições locais, Dani permanece encolhida, nas mãos nos bolsos ou braços cruzados, esboçando sorrisos tímidos que mal disfarçam seu desconforto. A atriz projeta essa falta de confiança na própria voz através de tiques sutis, lábios pressionados, fala mansa que indicam o esforço da personagem para não se desmanchar na frente dos outros. O efeito da atuação sutil de Florence Pugh é que o público se torna praticamente confidente silencioso de Dani. Nós vemos além do que ela diz. Quando ela afirma "estou bem" ou força o sorriso, entendemos, através dos detalhes, a respiração ofegante, contida, o olhar fixo no vazio
que ela não tá bem. Isso cria um subtexto emocional poderoso. Mesmo nas cenas aparentemente calmas, há uma corrente subterrânea de dor e ansiedade que sentimos porque Pugh a deixa transparecer nas entrelinhas. A cada vez que alguém a ignora ou que Christian a trata com impaciência, notamos um micro temor em seu queixo ou um piscar de olhos prolongados, sinais de um coração partido tentando se segurar. Esse acúmulo de tensão contida torna as explosões posteriores de Dany, como na icônica cena em que ela finalmente libera seu lamento, junto com as mulheres do culto, espelhando seus gritos, ainda mais catárticas. Nós passamos o filme inteiro captando os indícios da tormenta interna dela, então quando ela finalmente externaliza tudo, é um alívio tanto para o personagem quanto para o espectador. Além disso, a sutileza de Pugh adiciona camadas temáticas. Midsommar trata, entre outras coisas, de transtorno emocional invisível e falta de apoio. Ao interpretar a Dany de modo reservado, quase apagado, Pugh nos faz sentir como a dor profunda muitas vezes ocorre sem que o mundo perceba. Um rico subtexto sobre o isolamento e a incompreensão. É uma performance que joga para dentro de forma tão honesta que algumas expressões nem parecem atuação, mas flagrantes documentais de uma pessoa realmente ansiosa e enlutada. Essa naturalidade foi amplamente elogiada, mesmo que não tenha recebido indicações a prêmios convencionais. Muitos críticos consideram um erro o fato de Pugh não ter sido indicada ao Oscar por Midsommar, talvez por ser uma atuação de terror e contida. No entanto, sua Dany ficou marcada na memória do público. Por fim, voltemos nosso olhar para uma performance extremamente sutil, Rooney Mara em A Ghost Story, filme de Dave Lowry. Aqui Mara interpreta Anne, uma jovem enfrentando o luto após a morte repentina do marido, vivido por Cassie Affleck, que aparece durante a maior parte do filme como um fantasma coberto por um lençol branco. A Ghost Story é um filme contemplativo e silencioso, e a atuação de Rooney Mara segue esse tom. É quieta, natural e profundamente íntima. Talvez o melhor exemplo de sua sutileza e um dos momentos mais comentados do filme seja a famosa cena da torta. Em um único plano sequência longo, sem cortes, vemos Anne sentada no chão da cozinha, sozinha, comendo uma torta que uma amiga deixou para ela com um gesto de condolência. Não há diálogos, não há trilha sonora melancólica guiando nossas emoções. Apenas Mara, a torta e o silêncio, quebrado apenas por alguns sons distantes da vizinhança. O que poderia ser entediante ou anticlimático torna-se nas mãos de Rooney Mara hipnótico e devastador. Nessa cena, de quase 5 minutos, a câmera parada observa Mara comer colherada após colherada, inicialmente de forma lenta e melancólica, depois cada vez mais rápido, quase desesperada. A atriz não recorre a nenhum gesto grandioso para representar o luto. Pelo contrário, ela tenta contê-lo. Note como Anne mastiga com dificuldade. A respiração dela vai ficando ofegante, mas ela não chega a chorar abertamente. Ainda assim, cada movimento do corpo transmite a dor. Os ombros curvados, o olhar vazio fixo na torta, a forma como ela engole grandes bocados, como se quisesse preencher um vazio emocional. A certa altura, suas mãos tremem levemente e a tensão aumenta, e entendemos perfeitamente que ela está à beira de explodir em lágrimas, mesmo sem nenhuma lágrima visível naquele momento. É uma atuação profundamente física e interna ao mesmo tempo. Mara usa a ação mundana de comer para externar algo que ela não consegue expressar de outra forma. Quando finalmente Anne não aguenta mais, ela larga a torta e corre ao banheiro para vomitar, quebrando o plano de sequência. Esse clímax nada convencional é chocante em sua simplicidade e honestidade. A dor dela literalmente não cabe mais dentro e ela precisa sair de algum jeito. O impacto dessa escolha extremamente sutil de Rooney Mara é imersivo e incômodo no bom sentido. A ausência de dramatização óbvia força o espectador a entrar naquela cozinha com ela, quase sentindo a agonia entorpecente do luto. Uma das melhores definições para mim dessa cena veio da crítica Bianca Garner, que definiu dessa forma: é uma cena sem ação ou suspense convencionais. E justamente por isso, o desempenho sutil e natural de Mara nos atrai, mesmo que o espectador ache a cena estranha ou pretensiosa. Se insistirmos em assistir com atenção, somos testemunhas de como aquela jovem mulher está lutando para conter sua tristeza, em um momento profundamente pessoal e íntimo. Não há trilha sonora manipulando nossas emoções,
apenas o som do garfo raspando o prato e a respiração de Mara, o que torna tudo ainda mais real e desconcertante. A câmera fixa e a duração prolongada nos impede de desviar. Somos convidados a observar de perto a verdade crua do sofrimento dela, quase como se estivéssemos invadindo a privacidade de alguém em luto. Essa é a magia da sutileza em A Ghost Story. Ao abrir mão de artifícios, o filme permite que a atuação de Mara diga tudo sem dizer nada. Cada espectador pode projetar seus próprios sentimentos naquela cena. Alguns podem se sentir entediados, outros profundamente tocados, mas quem se deixa envolver colherá recompensas emocionais significativas. A cena da torta, em particular, se tornou emblemática por desafiar nossa paciência e o nosso papel de espectador, e por provar o quão talentosa Rooney Mara é ao conseguir dizer tanto simplesmente executando a tarefa mais mundana. Seu desempenho é tão autêntico que quase esquecemos que estamos vendo uma atriz encenar. Parece que estamos assistindo a expressão genuína de um momento de luto privado. E nesse momento, o filme nos faz refletir sobre como o tempo passa diferente para quem sofre. Lá fora, a vida continua. Dentro daquela cozinha, o tempo praticamente congela no sofrimento dela. Os exemplos de Steven Yeun, Daniel Kaluuya, Florence Pugh e Rooney Mara mostram claramente como as escolhas sutis de atuação enriquecem o subtexto de um filme e moldam profundamente a experiência de quem assiste. Em cada caso, há muito mais acontecendo do que o roteiro explicita em palavras. Esses atores plantam pistas em seus gestos e expressões que nós, como público, vamos coletando ao longo da narrativa. Esse processo torna o ato de assistir mais ativo. Somos quase detetives emocionais, interpretando olhares e silêncios para entender plenamente os personagens. Quando a atuação é mais contida, frequentemente o espectador é levado a se perguntar: o que essa pessoa realmente está sentindo? Essa pergunta engaja a imaginação e a empatia de quem assiste. O subtexto é justamente isso: as mensagens e emoções não declaradas diretamente, mas sugeridas. Atuações sutis são mestres em criar subtextos. Elas fazem o filme acontecer nas entrelinhas. Muitas vezes, esses subtextos podem comunicar temas mais profundos. Questões de classe e identidade, no caso de Em Chamas, racismo e traumas em Corra, saúde mental e solidão em Midsommar, ou a passagem do tempo e a natureza do luto em A Ghost Story. Para o espectador atento, essas camadas extras proporcionam uma experiência mais rica e recompensadora. É aquele tipo de filme em que você percebe um detalhe novo a cada revisão, justamente porque a atuação está cheia de nuances sutis que carregam significado. Contudo, apreciar esse tipo de performance exige uma mudança de postura de quem assiste. Em vez de esperar ser impactado por uma cena óbvia ou falas marcantes, é preciso observar ativamente, reparar no tremor da mão, no desvio de um olhar, na entonação contida em uma frase. Ao fazer isso, nós nos envolvemos mais profundamente. Quase nos conectamos telepaticamente com o personagem, entendemos seus dilemas íntimos sem que eles sejam escancarados. Em última análise, a sutileza na atuação humaniza os personagens, tornam eles mais críveis. Pessoas reais, a maior parte das vezes, não dizem claramente o que sentem. Muitas vezes se comunicam em olhares, gestos nervosos, sorrisos amarelos. Quando um ator captura isso, o filme ganha uma verdade quase tangível. Dado todo esse poder nas atuações sutis, surge a questão: por que elas frequentemente são ignoradas ou subestimadas nas grandes premiações? Performances mais extravagantes tendem a chamar atenção imediata. Hollywood tradicionalmente valoriza e premia demonstrações de versatilidade visíveis, papéis em que o ator passa por transformações físicas dramáticas, adota sotaques fortes, interpreta doenças debilitantes, ou tem cenas de confrontos explosivos, chorando ou gritando até a veia sair para fora. Esses são os tipos de performances que costumam aparecer nos clipes do Oscar na hora de anunciar a indicação. A cena de júbilo histérico, o colapso em prantos, a frase de efeito. Não há dúvida de que essas podem ser atuações magníficas, mas a predileção no circuito de prêmios por elas acabam obscurecendo as contribuições mais sutis. Historicamente, o Oscar e outras premiações favorecem o máximo em atuação. Essa ênfase no espetáculo pode desmerecer aquelas atuações em que a transformação é invisível, interna. Muitas vezes ouvimos a frase: fulano sumiu no personagem, como um elogio supremo, referindo-se a mudanças radicais. Mas e quando o ator não some, e sim revela a si mesmo de forma transparente no personagem? Essas atuações de autenticidade naturalista, infelizmente,
podem ser percebidas erroneamente como fáceis ou menos dignas de prêmio. Afinal, se parece que o ator não está atuando, alguns acham que ele não fez nada demais. É um paradoxo injusto. Atuar bem o suficiente para parecer vida real pode levar à suposição de que não houve esforço. Contudo, isso vem mudando lentamente. Nos últimos anos, alguns reconhecimentos importantes indicam uma valorização maior da sutileza. Em 2023, por exemplo, a atriz Lily Gladstone, de Assassino da Lua das Flores, foi aclamada e recebeu indicação ao Oscar por uma performance quieta e poderosa. Como destacou uma análise, a nomeação de Gladstone desafiou as expectativas tradicionais e provocou o debate na indústria, justamente por ser um estilo sutil e contido. Embora ela não tenha vencido, sua presença forte entre os indicados acendeu uma discussão sobre o que é uma atuação extraordinária. Assim como Gladstone, muitos outros atores entregaram desempenhos excepcionais que fogem ao estereótipo do Oscar bait. Vale lembrar de casos emblemáticos de esnobados, por exemplo, a atuação minimalista de Adam Sandler em Embriagado de Amor ou de Scarlett Johansson em Sob a Pele, que não tiveram reconhecimentos em prêmios principais, possivelmente por serem contidos demais ou filmes de gêneros. Até mesmo Steven Yeun, que discutimos, não recebeu indicação ao Oscar por Em Chamas, apesar de ser aclamado pela crítica. O filme era estrangeiro e a performance sutil, que não é uma coisa muito apreciada pelo Oscar. Florence Pugh ficou de fora das indicações por Midsommar, um filme de terror e uma atuação interna, embora no mesmo ano tenha sido indicada a Adoráveis Mulheres, onde seu papel era mais tradicional. Já Daniel Kaluuya conseguiu uma indicação por Corra no Oscar, o que foi considerado uma vitória por ser um protagonista de filme de terror, mas muitos atribuíram essa nomeação também ao fato dele ter cenas de forte impacto, como o choro na hipnose, que geram aquele buzz. Rooney Mara não foi lembrada por A Ghost Story, o que não surpreende considerando o quão experimental e sutil é aquele filme. Em última análise, o que deveria contar é a verdade transmitida pela atuação, não o seu volume. E muitas atuações sutis carregam uma verdade devastadora. Conforme a conscientização vai aumentando, a gente espera que os prêmios comecem a ajustar o volume de seu radar, captando também essas frequências mais baixas das grandes performances inquietas. As atuações sutis provam que no cinema, assim como na vida, nem sempre quem fala mais alto comunica a mensagem mais poderosa. Às vezes, é no silêncio e na contenção que se encontram as emoções mais universais. Portanto, celebremos também esses sussurros da arte de atuar, pois é neles que frequentemente reside a verdadeira alma de uma história. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Muito obrigado por você que me acompanhou até aqui, isso significa muito. Valeu e até a próxima.